Sejam todos bem-vindos ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje, nós vamos estudar um capítulo que se encontra em 2 Samuel, mais precisamente o capítulo 11. Nós vamos estudar 27 versículos. O capítulo contém 27 versículos, então nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 27. Mas aí vem a questão, sobre o que trata então esse capítulo, o capítulo 11 de 2 Samuel. Sobre o que trata, o que fala esse capítulo? Esse capítulo ele vai tratar exclusivamente sobre a queda do rei Davi. Aqui na minha epígrafe, né, ou o título aqui na minha Almeida, século 21, tradução, diz o seguinte: o adultério de Davi e a morte de Urias. Nós vamos entender como se deu então esse adultério e o porquê Urias morreu, para você então que não tem o hábito de estudar a Bíblia, não conhece essa história, e para você também que está habituado e sabe sobre o que trata o texto. Nós vamos explorar ele parte por parte, mais precisamente nós vamos dividir o texto, nosso esboço será 8 capítulos, nós vamos dividir em 8 partes o capítulo inteiro, né? Primeiro nós vamos fazer uma introdução, que é agora essa parte do vídeo, nós vamos já introduzir então o texto, né? No segundo capítulo nós vamos entender como se deu então a queda, o contexto, versículo 1. Em terceiro lugar, nós vamos ver a terceira parte do nosso estudo será o início da queda, né? Tudo vai começar com um olhar, né? Que olhar foi esse? Onde Davi estava quando olhou e deu lugar para que se concluísse com a queda, com o adultério, né? Na quarta parte nós vamos estudar a consumação do pecado, versículo 4 e 5. Na quinta parte nós vamos ver a tentativa após o seu pecado de encobrir esse pecado, do versículo 6 até o versículo 13. Na sequência, nossa sexta parte, o assassinato planejado de Urias, planejado por Davi, como se deu esse planejamento, né? Na sétima parte, versículo 18 até o versículo 25, a frieza do coração de Davi. Isso aqui vai nos surpreender, vai surpreender você quando nós chegarmos ao capítulo 7 do nosso estudo, claro. E a oitava parte, o casamento e o juízo divino, né? O casamento de Davi com Betseba e como Deus viu tudo isso. Nós vamos ver no versículo 26 e o versículo 27. Então, nós vamos estudar esse capítulo inteiro dividido em 8 partes, começando agora com a nossa breve introdução para que você se situe sobre o que trata o texto, né? Então, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 27, o capítulo inteiro, vai marcar um dos momentos mais sombrios da vida do rei Davi, né? O rei Davi, ele foi o segundo rei, né? O segundo rei de Israel, né? E ele substituiu o rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei e em seguida veio o rei Davi, que substituiu então o rei Saul. Um detalhe importante sobre Davi, né, é que Davi ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo porque eu quero trazer uma obra aqui para apresentar para vocês sobre Davi. Se você desejar aprofundar então, após ver a nossa breve introdução e estudar todo o capítulo 11 comigo aqui de 2 Samuel e desejar se aprofundar mais, eu tenho uma obra aqui para apresentar do Charles Harris Sindel. Essa obra aqui sobre Davi, né? Tem o tema Davi, um homem segundo o coração de Deus, exatamente em cima desse ponto que eu fiz questão então de detalhar, né? Esse ponto importante que Davi
ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Se você tiver com sua Bíblia aí, voltar um pouquinho para o primeiro livro, para 1 Samuel, tem vamos estudar o capítulo 11 de 2 Samuel, mas também tem 1 Samuel. E em 1 Samuel, no capítulo 13, mais precisamente o versículo 14, diz o seguinte: o Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo. Então, descrevendo Davi como um homem segundo o coração de Deus. A história de Davi, ela é marcada, ou a sua trajetória, né? Ela é marcada, eu quero destacar 3 pontos importantes sobre Davi, quando você vai estudar Davi, né? Vai estudar a sua trajetória. E a história de Davi, né, a história narrativa sobre Davi, né, e sua trajetória, ela é marcada por 3 pontos importantes. A fé de Davi. Davi era um homem de fé desde o início, quando ele entra em cena, nós já vamos ver isso. Ele era um homem de fé, né? Ele enfrentou o gigante Golias, né, através da sua fé em Deus, e venceu, né? Davi era um homem de coragem, era um guerreiro, né? E foi vitorioso em muitas batalhas, até foi superior a Saul. Isso gerou até um pouco de ciúme, de inveja de Saul para com Davi. E Davi também era um homem obediente a Deus. Davi era um homem obediente a Deus. Daí, esse capítulo aqui, isso é um capítulo que vai nos ensinar muito sobre Davi, né? Sobre a humanidade caída, né? Que todos estão propícios a esse tipo de situação que Davi vivenciou, né? Como também vai nos ensinar caminhos para que nós não sigamos pelo mesmo caminho que Davi seguiu, entendendo que existem consequências, né, para nossas vidas. Já vamos ver isso. Mas, porém, mesmo Davi tendo uma trajetória brilhante, né, porém, Davi cometeu 2 grandes pecados, né? Só colocando, não no sentido de que existe pecadinho e pecadão, mas somente para trazer aqui, né, gerar um impacto, né, que Davi ele cometeu 2 grandes pecados. Um foi o 7º mandamento, dentro dos 10 mandamentos que você vai ver lá em Êxodo, no capítulo 20. Então Davi ele comete o 7º mandamento, o adultério, né? Êxodo capítulo 20, verso 14. O texto diz: não adulterarás. Davi comete esse pecado, nós vamos ver no texto. E também o 6º mandamento. Então o 7º mandamento e o 6º mandamento, que é o pecado do assassinato. Davi ele vai cometer esse pecado de forma direta, decretando a morte de Urias, como também de forma indireta, porque não foi ele que executou, mas ele colocou Urias para que ele fosse assassinado, né? Então Davi participou de forma direta, decretando, né? E também de forma indireta, né? Mesmo não tendo sido ele que executou, mas indiretamente ele é o culpado, porque ele decretou, né? De forma direta ele disse que ele vai morrer, né? Ele tem que morrer. Nós vamos entender no texto por que Davi decretou que esse homem seria morto, né? Cometendo assim esses 2 pecados, tanto o descumprindo o 7º mandamento dos 10 mandamentos, o adultério, como também o 6º mandamento de não matarás, né? O assassinato. Êxodo capítulo 20 e versículo 13, mais precisamente. Mas também o texto em questão, ele vai trazer a narrativa, né? Nós vamos ver que o texto vai narrar os fatos, né? E também uma observação a ser feita, um segundo ponto importante com relação ao texto, é que o texto ele vai revelar a profundidade da natureza humana, né? Vai adentrar na vida de um homem, nada mais, nada menos, como descrito, segundo o coração de Deus, e vai então revelar a profundidade da natureza humana a partir de Davi, né? E também um outro ponto ainda no texto, né? O texto em questão, ele ainda vai trazer um outro ponto, que é com relação à sutileza do pecado.
pecado é sutil, né? Você vai ver que ele vai começar de uma forma bem sutil e ele vai aprofundando e afundando Davi, né? Cada dia mais trazendo então a compreensão de que um abismo ele chama outro abismo. Nós vamos ver isso de uma forma muito clara a partir da vida de Davi e desse texto que vamos estudar, 2 Samuel capítulo 11. Uma aplicação aqui a ser feita a partir da vida do próprio Davi é que as nossas escolhas elas trazem consequências. E aqui eu quero destacar 2 pontos, né? Consequências espirituais e consequências morais, né? Você vai ver, por exemplo, com relação ao próprio Davi, no mesmo texto que nós vamos estudar, e o último verso, e a parte B do último verso diz assim, depois de tudo consumado: porém, esta coisa que Davi fez desagradou ao Senhor. Então veja as consequências espirituais, ele desagradou ao Senhor. E no Salmo 32, o versículo 3 e 4, mostra aqui o peso espiritual que Davi carregou, né, por conta do seu pecado, né? O texto diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, né? Então veja o peso espiritual que Davi carregou, né? E como também consequências morais, né? Você vai ver que o texto logo no capítulo sequente, né, no próximo capítulo, mais precisamente o capítulo 12, o verso 10, diz assim: agora, pois, a espada nunca se apartará da tua casa. Veja as consequências, né? Uma observação dentro dessa compreensão de que as nossas ações elas trazem consequências espirituais e morais é que mesmo perdoado, né, Davi enfrentou sérias consequências morais e familiares. Vou enumerar aqui que a gente vai estudar no estudo subsequente, quando dermos sequência ao nosso estudo, nós vamos estudar todas essas partes separadas. Então, 3 pontos aqui: a morte do seu filho com Betseba. Você vai ver isso no capítulo 12 e o versículo 18 de 2 Samuel. Também um outro ponto a ser observado aqui é a violência entre seus filhos, 2 Samuel capítulo 13, e do capítulo 15 ainda de 2 Samuel, capítulo 15 até o capítulo 18, nós vamos ver a rebelião de Absalão. Então veja as consequências familiares que Davi ele colheu devido ao que ele fez, devido a esse momento aqui em específico da sua vida, em especial esse momento aqui da sua vida, né? O capítulo em questão também, nós precisamos entender que não é, né, apenas uma crônica de falhas morais, não pode ser observado, estudado somente por essa ótica, né, que é apenas uma crônica de falhas morais, mas deve ser analisado como sendo um espelho da alma humana, né? E de alguém, como eu vou ficar sempre refrisando isso, de um homem segundo o coração de Deus, né? O texto, então, ele traz um alerta, né, que até os mais piedosos, né, podem cair quando se afastam da vigilância espiritual. Então, os mais piedosos, Davi era um homem piedoso, mas caiu por ter se afastado e não ter vigiado espiritualmente, né? O texto também ele nos prepara para o capítulo seguinte, né, onde veremos o confronto profético, né, de Davi. Davi vai ser confrontado pelo profeta Natã, né, e também nos prepara para o arrependimento. Davi vai se arrepender, né? Ele não vai seguir semelhante como Saul, que não se arrependeu, mas se aprofundou cada vez mais numa rebelião contra Deus, né? Aqui nós também podemos, né, fazer algumas reflexões, né? Há algumas reflexões aqui ainda na nossa introdução a serem feitas, né? Ou poderíamos dizer até assim, algumas aplicações que nós podemos extrair desse texto, né?
E o primeiro é o perigo da ociosidade, da negligência espiritual. Então, uma vida ociosa, uma vida onde não existe propósito, onde não existe prioridades, né, leva você à queda, né? Como também negligenciar o que Davi fez, negligenciar a parte espiritual, né? Negligenciar a sua vida espiritual, priorizar outras coisas e não a sua espiritualidade. Um outro ponto também aqui, uma outra aplicação é a progressão do pecado. O pecado ele vai progredindo, né? É um pecadinho aqui, né? Não existe pecadinho nem pecadão, mas vai se afundando, teoricamente seria isso. Você comete um pecado, depois outro pecado, esse pecado se torna normal, natural, né? Depois você já não consegue mais fazer uma análise da sua vida e refletir e se arrepender, e aí vai se afundando, se afundando, se afundando, e o salário do pecado, de acordo com a Bíblia, é a morte, né? Você vê aqui, você vai ver no texto que nós vamos estudar, né? Que ele vai do olhar ao ato, é o primeiro ponto na progressão do pecado, ele vai do olhar até o ato. Depois ele vai da tentação até a destruição e a morte, né? A morte de Urias, né? E também um outro ponto aqui que para que nós reflitamos, né? É a tentativa humana de encobrir o erro, né? Davi vai tentar a todo custo encobrir o erro, mas o interessante é o último verso, a parte que eu li, né? Que diz assim: mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Então Davi não conseguiu fugir do olhar, Deus contemplava ali, né? Então essa tentativa humana de encobrir o erro vem desde o jardim do Éden, né? Adão, Eva, quem é a culpa? A culpa é da mulher, a culpa é da serpente, né? E ninguém nunca assume o erro, né? Então fica sempre tentando encobrir, né? E o ponto principal, uma outra aplicação, né, para nossas vidas é que Deus vê tudo. Deus vê tudo e não se agrada do pecado. É bom entender isso. Deus ele contempla tudo. Ele é transcendente, mas também ele é imanente, né? Então ele vê tudo, ele é onisciente, né? Ele é onipotente, ele é onipresente, né? Os atributos de Deus, atributos incomunicáveis de Deus. Então Deus, ele vê tudo e não se agrada do pecado, porque o salário do pecado é a morte, é o pecado que distancia o homem de Deus, né? Fazendo com que o homem tivesse uma dívida impagável. Jesus Cristo ele veio para pagar a dívida do homem, né? Então Deus vê mesmo quando o mundo não percebe, né? Quantos ali não perceberam o que aconteceu com Urias, não sabiam o que tinha acontecido entre Davi e Betseba, né? No entanto, Deus, ele contempla tudo, né? Deus, ele vê tudo, Deus viu tudo ali que tinha acontecido, né? Menos Davi, né? Achando que Deus, ele não estava vendo nada, mas Deus, ele contemplava tudo, né? Então Deus vê mesmo quando o mundo não percebe. Então é isso, essa é a nossa breve introdução. Espero que tenha gerado em você o desejo de estudar esse texto, que, como falei, nós vamos dividir ele em 8 partes, né? Vamos estudar 8 partes desse texto e cada parte, né? Agora encerramos a nossa primeira parte, a breve introdução. No nosso próximo tópico, nossa segunda parte será o contexto da queda, versículo 1, e cada parte do texto que nós estudamos vamos trazer 2 aplicações, 2 lições que nós vamos poder aplicar em nossas vidas, né? Extraindo da vida de Davi e desse momento aqui do qual Davi viveu, um momento onde é narrado como a sua queda, né? A sua queda espiritual. Depois ele vai se reerguer, mas terá consequências sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. É isso. Até o próximo vídeo.